Muito bem, então eu dou as boas-vindas a todos, muito obrigado pela presença de quem pôde comparecer, fico feliz que nós possamos estar aqui hoje à noite conversando sobre esse tema muito interessante. Dentro do cronograma que nós estabelecemos ali para procurar fazer um encadeamento lógico dos assuntos dentro desse tema de espiritualidade e saúde, uma sequência óbvia seria exatamente entender o contexto de dor total dentro dos cuidados paliativos e das doenças crônico-degenerativas, porque isso nos ajuda a entender o nosso paciente como um todo, dentro dos seus aspectos biopsicossócio-espirituais. E para isso eu recebi a indicação e tive o prazer de conhecer pessoalmente no último sábado a doutora Clarice Yamanouchi. A doutora Clarice, ela é formada pela Universidade Federal do Paraná, ela tem título de especialista em cancerologia, com área de atuação em cirurgia oncológica e cuidados paliativos. Ela tem mestrado em cuidados paliativos pela Universidade de Sevilha e é diretora técnica do Hospice Erasto Gartner, chefe do serviço de cabeça e pescoço do Hospital Erasto Gartner. Eu fico muito contente com a presença da doutora Clarice, agradeço imensamente a aceitação do convite e deixo, a partir de agora, o espaço aberto para ela trazer para a gente um pouco do seu conhecimento. Oi, boa noite. Obrigada, Esperandil, pelo convite, né? E é um prazer estar aqui, até eu acho que eu vou aprender mais aqui com vocês do que eu tentar ensinar alguma coisa para vocês, porque vocês realmente são, né? A Josiana, aprendi já tanta coisa com ela, o Rony, nossa, com tantas pessoas que eu já compartilhei, né? E acho que a gente está aqui mais para aprender mesmo e, né, difundir, disseminar o conhecimento. Bom, primeiro é que eu não sei como que eu consigo compartilhar meus slides. Estou tentando aqui entender um pouquinho. Ali embaixo na tela deve ter uma setinha dentro de um retângulo, que é para apresentar. E como está liberado para apresentação, provavelmente não vai ter dificuldade. Você está utilizando qual navegador? É o Google. Beleza, então daí na hora que você apertar ali na tecla, né? Acho que deu. Ele abriu uma janela, né? E pedindo para selecionar. Perfeito, isso aí. Vocês estão vendo? Que está como Agora apresentação ou não? Agora entrou como apresentação. Perfeito. Ah, tá. Eu não consigo ver vocês? Eu acho que não dá para ver paralelamente a gente. Então, quem tiver alguma... Eu não sei se você aceita que as pessoas façam perguntas durante a sua apresentação ou prefere que fique para o final. Não, pode, por favor, me interromper durante a apresentação. Acho que a discussão é melhor assim. Então, né? as pessoas podem enviar ou mensagem por escrito ou solicitar a palavra por voz, que isso chega até você. Ah, ótimo. Então, tá bom. É que daí eu não consigo ver vocês e acho que, não sei se a mãozinha a gente vê, também visualiza. Também visualiza. Mas aí, né, fazendo perguntas, então o nosso objetivo acho que é mais discutir, né? E eu quis trazer um pouco assim para nós, a gente discutir um pouquinho como as pessoas expressam as suas dores, né? E muitas vezes a gente fala que a gente precisa aprender a escutar mais, né? Do que falar mais, né? Justamente porque muito conta da biografia das pessoas, né? Eu trago duas pessoas que expressavam suas dores na pintura, né? Nos desenhos e nas pinturas, e eu acho que são bastante evidentes algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? A primeira é a Frida Kahlo, que eu acho que muita gente já conhece, todos devem conhecê-la, né? E ela tem uma história de vida de um acidente, onde ela ficou com múltiplas fraturas e foi submetida a diversas cirurgias, sendo que ficou praticamente acamada durante um ano. E nisso foi nessa época que ela começou a aprender a pintar. E a maior parte das suas obras, ela fez quase 200 obras, 50% dessas obras retratavam ela mesma, né? Então, esse autorretrato com vestido de veludo coloca-se como sendo a primeira pintura dela
que foi realizada em 1926, ainda ela, né, deitada, acamada, tá? E quando a gente começa a ver as obras dela, tem várias outras obras, e a gente, muitas dessas obras, ela expressa a dor dela, né? Ela tem uma que ela representa o fato dela ter sido até uma tela muito impactante, que eu não sei se vocês a conhecem, mas que mostra o nascimento dela, né? A mãe dela teve uma depressão pós-parto, e sendo que ela foi amamentada por uma ama de leite e não por ela. Isso fez um distanciamento com a mãe dela, né? Eles tiveram um relacionamento bastante conflituoso. Então, desde a infância, ela já teve uma história, uma biografia difícil, né? Aos 6 anos, ela teve poliomielite, né? Teve esse acidente aos 18 anos. E nessa tela, em 1939, ela também expressa a sua dor quando ela se separou do seu marido, que era o Diego Rivera, acho, e ela descobre, essa separação ocorre depois de dela descobrir uma traição dele com a esposa, com a irmã dele, Cristina Kahlo, né? E ela teve, assim, 3 abortos, enquanto com a irmã dela teve 6 filhos com o Diego. E acontece essa separação, e ela, nessa mesma época, ela acaba pintando essa tela, em 1939, em que ela mostra, né, o coração exposto, né, os dois lados, porque ela é de origem, o pai era alemão e a mãe era mexicana, então ela representa as roupas com as origens dela, né, e ela mostra seu coração, ela sangrando, né, o corte que isso aconteceu, o sofrimento que tudo isso aconteceu. E o fundo da tela, ela expressa o que está por vir, né, uma tempestade, provavelmente tempestade de sentimentos, né, e que ela expressa isso em tela, tá? E por isso que uma dessas telas mais conhecidas, né, que é a Coluna Partida, que ela pintou em 44, e que ela mostra como a dor fez parte da vida dela, né? Tanto é que ela fala que a dor é parte da vida e pode se tornar a própria vida, né? E ela fala que eu sou a desintegração, né? Tanto pelas sequelas das cirurgias que ela fez, né? Do acidente que ela acabou sofrendo. E nessa tela ela expressa, né? A tristeza dela, um choro contido, né? Todos esses pregos no corpo dela, que são expressões de dor que ela sentia no corpo, a solidão dela, né, mostrando um terreno deserto e árido, né, e os pregos maiores, ela expressa onde ela tinha maior dor, e uma desses pregos está localizado no coração dela, né, expressando como era a dor dela, né. Enquanto isso, Renoir, né, que é um outro pintor famoso, ele não, né? Um idoso, morreu aos 76 anos, pintou até as últimas horas de vida, né? Com uma família com relacionamentos estáveis, né? Uma vida muito mais tranquila, mas ele também sofria de dor, né? Ele tinha uma artrite, provavelmente uma artrite reumatoide, naquela época pouco se tinha para oferecer em termos de tratamento, e ele sofria de muitas dores. Mas ele pintava, né, cores pastéis, né, de uma maneira muito mais alegre, mais tranquila, gostava de desenhar crianças, mulheres e paisagens, né, e ele falava que a dor passa e a beleza fica, né. Então, qual que é a diferença da expressão, né, desses 2 indivíduos que expressam a dor de maneira diferente, né? Não sei se alguém tem a comentar alguma coisa, gostaria de comentar alguma coisa?
Então, já na história, assim, né, já se dizia, né, Aristóteles separava, dizia que a dor e o prazer eram aspectos primordiais na alma e guiavam as ações humanas, né? Tanto a dor como o prazer. Isso era primordial para o humano, para o ser humano, né? A dor, ela é essencial à vida, queira ou não queira, ela é necessária para a sobrevivência do ser humano, né? Platão dizia que a dor não surge apenas de uma estimulação periférica, mas também de uma experiência da alma que reside no coração. Ou seja, já naquela época, se via a dor como um componente emocional, componente da alma, tá? Não somente algo mecânico, né? Fisiológico. Miyazaki e Wall foram grandes estudiosos, cientistas mesmo, que estudaram muito sobre dor e publicaram bastante sobre dor. Ele, em 82, ele descreve que a dor é uma categoria de experiências complexas, não uma única sensação padronizada por um único estímulo, tá? E Nietzsche, que é filósofo, né? Esse sim, né? Aquele somente a grande dor é o libertar final do espírito. Eu duvido que tal dor nos torne melhores, mas eu sei que isso nos faz mais profundos, né? É aquilo que a gente costuma dizer, né? Que a gente costuma escutar, né? Que o que não me destrói me fortalece, né? E a dor, ele tem significados psíquicos, culturais e sociais, né? A dor como punição, né? A gente entende que muitas vezes a gente descreve a dor como sendo uma punição pelos atos que a gente fez, né? Então, ou seja, ele pode ser resultado de transgressões, isso culturalmente ou socialmente podem estar embutidos nesse termo, né? Como malevolências interpessoais, e algumas pessoas utilizam isso para vitimização, ganho secundário, tá? Então, essa preocupação e essa visão que a gente precisa, muitas vezes, perceber, né? E em alguns casos, assim, em alguns casos não digo, mas assim, no idoso é muito comum a gente escutar, né, ou o paciente com câncer, por exemplo, dizer que é normal sentir dor, né? Justamente porque são doenças, ou mesmo, né, degeneração de outras osteoarticulares, por exemplo, você acaba sentindo realmente dor e que isso eles podem, a gente acaba escutando muito, né, esse tipo de expressão, né, que é normal sentir dor, mas que a gente não pode encarar como normalidade, né, a gente precisa pelo menos cuidar, né, tá? Então, a International Association, que é o IASP, né, ele atualizou o conceito de dor agora em 2020, né? Em 79, ele dizia que existiria uma lesão tecidual para causar dor. Mas em 2020, ele mudou esse conceito para uma sensação sensorial e emocional desagradável associada a dano real ou potencial ao tecido, né? Tá? Então, quem já não recebeu uma paciente que chega com múltiplas queixas, polifarmácia, várias queixas ao mesmo tempo, né? E que o paciente precisa expressar essa sensação desagradável e que muitas vezes a gente não consegue vislumbrar um tecido, um dano tecidual real, né? Tá? Então, acho que muitos de vocês já viram pacientes assim que trazem essas expressões de dor, às vezes exacerbada, né? Tá? É isso que o IASP publicou em 2020, né, que sintetizou, dizendo que a dor sempre é uma experiência pessoal, que é influenciada em vários graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? Tanto a dor e a nocicepção são fenômenos diferentes e distintos, né?
a dor não pode ser inferida apenas à atividade dos neurônios sensoriais, ou seja, não é somente nocicepção, né? Por quê? Experiências de vida, tá? Isso altera a sensação, a percepção da dor, né? O relato de uma pessoa, uma experiência como dor, deve ser respeitado, tá? E embora a dor geralmente desempenhe um papel adaptivo, pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico, tá? E aquilo que, né, muitas vezes pacientes demenciados ou crianças mesmo, né, que a descrição verbal é apenas um dos comportamentos, né? Então, a incapacidade de se comunicar não nega a possibilidade de um ser humano ou animal experimentar dor e expressar sua dor, né? Tá? E a dor é um fenômeno neurofisiológico, né? Ele é vital para o ser humano, para a sobrevivência do ser humano, né? Porque se a gente não sentir dor, né, a gente não consegue evitar algumas complicações, por exemplo, uma apendicite, né, uma complicação assim, ou mesmo né, uma queimadura de mão, como é expressado aqui nessa figura, e que essa transdução é necessária para o ser humano ter uma reação a isso, né? Então, se a gente não sentisse dor por causa de uma apendicite, as pessoas iriam morrer por apendicite, né? Só pelo fato de não sentir a dor e não sinalizar ao indivíduo que existe um problema, né? Por isso que ela é essencial à sobrevivência do ser humano, né? E essa dor acontece uma transdução dessa dor nos receptores nociceptivos, né, na região periférica, ela é transmitida, não é? Nessa transmissão, tanto por fibras alfa, fibras beta, ou as fibras C, que são as fibras mais finas, né? Elas cruzam no corno posterior e nessa região do corno anterior e posterior é feito toda uma modulação dessa dor, tá? Fatores inibitórios e excitatórios fazem controle, essa modulação dessa dor. Mas essa dor, ela ascende pelos tratos espinotalâmicos, né? E quando passa na região do núcleo talâmico, né, nos centros neurovegetativos, por isso que as dores agudas podem causar taquicardia, taquipneia, sudorese, né, principalmente nas dores agudas, mas que nas dores crônicas já começa a não aparecer mais, né. E essa sensação dolorosa, ela chega no córtex somatosensorial, onde a gente tem a percepção dessa dor. E nesse caminho, né, é feito toda uma modulação para que essa dor seja modulada, né. Uma coisa interessante que no córtex, quando essa dor cronifica no córtex somatosensorial, existe um local chamado que é o córtex cíngulo anterior, e que tem uma relação direta com o núcleo ventromedial da medula espinhal. Então, esse cíngulo anterior, ele é responsável pelo aspecto afetivo e emocional, né? Então, todo aspecto afetivo, emocional ou de memória emotiva pode modular essa questão da dor, né? E esse sistema modular, ele tem um papel importante e determinante nisso, tanto no valor biológico adaptativo, né, para supressão de dor em situações de lesão ou de ameaça, tá? Porque numa situação de lesão ou ameaça, você pode ter uma reação de luta ou de fuga, né? Não é conhecido que heróis de guerra, né, na guerra, por exemplo, se eu não tivesse valor adaptivo, ninguém conseguiria sair do lugar, né? Ou você vai para a luta mesmo e, né, se mata mesmo, né? Ou foge disso, né? Então, esse valor adaptativo acontece justamente para a sobrevivência da própria espécie, né?
Só que no ser humano, ele também pode trazer aspectos das virtudes também, né? Trazer motivações, crenças, né? Espiritualidade que pode surgir em questão desse aspecto emotivo, afetivo emocional, a afetividade, empatia, o acolhimento, né? E a compaixão, tá? E também pode criar com esses aspectos afetivo emocional a questão de vínculo, confiança e segurança, né? E que muitas vezes a gente, como médicos, a gente tenta, não só os médicos, mas acho que todos os profissionais de área da saúde tenta resgatar isso tudo, né? Acentuar essas virtudes, né? Da empatia, da compaixão, o acolhimento, criar confiança, criar vínculo e, consequentemente, segurança para esse paciente, né? Para esse indivíduo. Bom, e como sendo um evento neurofisiológico, a gente tem a ação de várias endorfinas, neurotransmissores, né, citocinas, e que muitas delas a gente utiliza, inclusive, para o tratamento, né? Então, existem esses neurotransmissores, citocinas, tanto na região do corno dorsal da medula espinhal, né, na ascensão, no tronco encefálico, né, até que a gente vê a liberação de calcitonina, noradrenalina, dopaminas, e que podem desencadear efeitos como taquicardia e sudorese e assim por diante, né? A ação de endorfinas, né? E no processamento da percepção da dor entram alguns GABAminérgicos, né, que a gente acaba utilizando também justamente para tratamento, né? A gente utiliza esses neurotransmissores pensando nelas no bloqueio da serotonina, por exemplo, nos inibidores serotoninérgicos para melhorar esse processamento da percepção da dor. Então, a gente conhecendo essas vias, a gente também consegue ajudar esses doentes a enfrentar melhor e a modular melhor a dor, tá? Aqui, a gente mostra aqui a questão da COX-2, que é do processo inflamatório, né, de você inibir a COX-2, tá? Assim como um dos que a gente tem algumas drogas, muitas drogas têm ação no NMDA, tipo a metadona, acetamina, né? Que a gente tem utilizado cada vez mais. Os bloqueadores de canal de cálcio, o exemplo seria a lidocaína, né? A gente tem utilizado cada vez mais a lidocaína e a acetamina, chamado de bloqueio simpático endovenoso, justamente para tentar melhorar tanto a questão de humor desses pacientes, da parte de depressão desses doentes, assim como melhorar a questão da dor, né? Um problema que eles podem causar alguns sintomas de taquicardia, hipertensão arterial, né? E eles podem fazer sintomas dissociativos, né? Eles têm uma sensação de que o corpo está saindo, a alma está saindo do corpo, né? Então, eles têm uma sensação até de alguns pacientes, uma sensação de pré-mortem, sabe? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados para que ele não tenha essas sensações dissociativas. Apesar de que, segundo a literatura, a resposta analgésica é melhor quando acontece esses sintomas dissociativos, né? Tá? Mas, além disso, diante da finitude humana, né? Quando a gente percebe que nós somos seres finitos, né? E principalmente quando a gente tem o diagnóstico de uma doença potencialmente letal, né? Nos pacientes oncológicos, isso é muito, muito preponderante, justamente porque
infelizmente, é uma das principais causas de morte, né? É o câncer, né? Então, esses doentes, eles têm uma sensação de que o tempo deles escorre diante, né, entre os dedos deles, né? Então, eles percebem que, como, né, enfrentar esse fim de vida, né? Saber que a finitude está tão próxima, né? Então, eles entram numa... Eles acabam tendo mais um motivo para um sofrimento maior, além do que a doença desencadeia nessa pessoa, né? Então, uma das que a gente que publicou e trouxe essa questão, né, da dor total, apesar de que isso desde a época de Aristóteles, de Platão, já se falava nisso, mas a Cecily Saunders foi uma pessoa que publicou a respeito disso, em 1964, a respeito da dor total, né? E a Cecily, ela tem uma história, assim, de ter sido de uma classe abastada, né? Mas ela estudou filosofia, economia e política em Oxford, e depois da Primeira Guerra Mundial, ela fez a enfermagem por esse hospital, St. Thomas Hospital, Nightingale, e só que por ela ter problemas de coluna, ela acabou também fazendo serviço social, se formando em serviço social, e trabalhando acho que foi no St. Luke Hospice, acho que foi lá, ele conheceu, acho que foi no São Thomas mesmo, ele conheceu o David Tasman, que era um paciente com câncer de reto, ele era jovem, tinha em torno de 40 anos de idade, e que sofria muito em decorrência de dor, era uma pessoa que não tinha condições financeiras, né, e a Cecily Saunders namorou, né, com essa pessoa, e que eles ambos sonharam num local que pudesse acolher esses doentes numa fase mais final de vida e que não sofressem nessa fase final de vida, né? E quando a David Taz morreu e ela tentou criar esse local, né, conforme o sonho deles, ela encontrou um médico que falou para ela assim que se ela quer ajudar as pessoas e para que ela se fizesse medicina, porque as pessoas a ouviriam mais, né? Se ela fizesse medicina, né? Então foi isso, ela quis tentar ajudar mais pessoas, né? Visto que David Tasman tinha muita dor, né? E ela acabou fazendo então medicina, né? E quando que ela teve essa percepção que a dor era de causa multidimensional, né? Quando uma paciente falou para ela, né, tentando ajudar essa pessoa, ela falou que all of me wrong, né? Ou seja, ela estava tudo errado nela, né? Que ela não estava bem, e ela percebeu que a dor dela não era somente uma dor física, né? Que essas pessoas também sofriam, então, de uma doença, de uma dor de contexto mental, espiritual, social e biográfico, né, de uma causa psicológica, espiritual, social e biográfica, né. Tá? Foi aí que, então, fez com que ela publicasse, em 1964, a respeito de dor total, tá? E é isso, né, que ela fala, né, que a dor, ela tem um componente fisiológico, né, que te foca muito no fisiológico, mas que ela tem componente espiritual, psicológico e social, né, mas lembrar que se a gente não fizer pelo menos um controle parcial dessa dor física, né, dificilmente a gente consegue abordar também outras questões, né? Então, é prioritário, né, que você faça uma controle meio que, né, um pouco melhor do controle da dor física, para daí você poder
escutar melhor esse doente e tentar ajudá-lo em outros aspectos, né? Para você poder ter um controle melhor dessa dor, né? Então, existe aquilo que a gente chama de dores visíveis, né? Por exemplo, a ansiedade, né? Aquele paciente, indivíduo muito ansioso, né? Mas existem as dores invisíveis, né? E essas dores visíveis pode ser o medo, a ansiedade, sintomas depressivos, aquela pessoa que está muito quieta ou entristecida, que fala pouco, mas que expressa tristeza, né? Ou mesmo adonia, letargia, e que a pessoa parece que, né, não sai do lugar, né? As dores, uma preocupação exacerbada das coisas, alguns pacientes demonstram muita irritabilidade, né? Os idosos, por exemplo, às vezes eles têm umas dores e eles expressam com irritação, irritabilidade, né? Pouca aderência, pouco colaborativos até, né? No cuidado. E às vezes eles expressam com dificuldades de concentração, né? E as dores invisíveis que a gente chama, né? Então, muitas vezes está numa sensação de culpa, eles têm um isolamento psíquico, um luto antecipatório, né? A perda da autonomia, muitas vezes eles acabam, e o sentimento de impotência, né? Aí, além do sentimento de dependência, eles acabam demonstrando com outras coisas, né? Tipo, principalmente irritabilidade, preocupação com os familiares que estão cuidando deles, ou com os próprios cuidadores que estão cuidando deles, eles demonstram daí uma preocupação acentuada a isso, né? E quando a gente tem um paciente que sente dor e que a dor é física, essa dor, ela vai crescendo como se fosse, ela vai crescendo, né, assim como um sofrimento junto com essa dor, né, e principalmente quando essa dor começa a cronificar, né, então aquela dor dita crônica é quando acima de 2 a 3 meses, né, a gente começa a entender como dor crônica, e a dor crônica, ela começa a gerar um sofrimento cada vez maior à medida que isso cronifica, e isso pode gerar um comportamento doloroso, né? Então, isso é reflexo de uma reação humana, né? Então, eles podem exacerbar os sintomas, tem indivíduos que acabam se vitimizando ou catastrofizando a questão da dor, né? E a gente precisa ter esse olhar para isso tudo, para tentar ajudá-lo da melhor maneira possível, tentar minimizar tudo isso, para tentar fazer com que esse comportamento comece a se tornar mais favorável, né? Muitas vezes eles acabam tendo uma falta de aderência, eles acabam trocando de médico, muitas vezes você percebe que já passam por vários médicos, assim, né, e muitas vezes eles acabam não aderindo a isso, até porque muitas vezes eles estão com polifarmácia, né, eles têm muitos medicamentos de uso concomitante, e que acabam fazendo, piorando os efeitos colaterais das medicações e das prescrições, né. Então, muitas vezes eles vão em 2, 3 médicos ao mesmo tempo, cada médico prescreve alguma coisa, e ele vai tomando e vai acumulando, né. E então a gente precisa desse cuidado com esses indivíduos, né. E assim como a gente percebe sempre que existem níveis de expressão diferentes, né. A gente às vezes recebe pacientes que falam: "Ai, minha dor é 1000". Você faz o melhor analgésico que tem, tenta otimizar da melhor maneira possível, mas continua com a dor 1000. Mas começou a andar, começou a dirigir, começou a fazer suas atividades, né? Então, às vezes, eles expressam de uma maneira que a comunicação não verbal do indivíduo é diferente daquilo do que ele expressa verbalmente, né? Então, isso
Essas nuances são importantes de perceber, e que muitas vezes o que eles querem é serem acolhidos e ouvidos, né? Então, mesmo que você não melhore o score da dor, pelo menos você consegue visualizar um comportamento melhor, né? Expressão de atividades, uma autonomia maior, muitas vezes, né? E que a gente percebe que, né, a analgesia e as tuas condutas está ajudando, né, na expressão dessa dor, tá? É, algumas dificuldades que a gente tem é acesso a alguns tipos de medicamentos, né? Isso às vezes gera um estresse, então a gente precisa saber até que ponto esse doente é capaz de adquirir alguma determinada medicação. Não adianta a gente prescrever medicamentos caros e que o indivíduo não consegue adquirir, né? Assim como a gente tem que entender que precisamos, sim, de políticas públicas que permitam o acesso a esses medicamentos, né? É, e também a questão da farmácia magistral, que às vezes a gente depende de formulações especiais para alguns tipos, principalmente aqueles pacientes que perdem a oralidade, né? Ou seja, aquele doente que não consegue mais ingerir medicamentos. A gente precisa pensar em outras opções, né? Ou transdérmica, ou subcutânea, né? Ou mesmo via retal, transmucosa, para que você consiga permitir uma analgesia desse paciente, desse indivíduo, tá? E existe essa enfermeira que é a Catarina Concalba, ele fala da teoria do conforto, tá? Que a gente, sem conhecer, né, a teoria do conforto, a gente acaba meio que fazendo, né? Ou a gente tenta aplicar isso, né? Ela era uma enfermeira que trabalhava numa ala de pacientes com Alzheimer, e ela percebia que, caso esse ambiente estivesse mais tumultuado, é, pacientes agitados, né, ou com problemas sociais, assim, que você via um ambiente mais agressivo e pro paciente com Alzheimer, ela percebia que eles ficavam mais agitados, né? Mais pouco colaborativos, mais agitados, inquietos, até mesmo agressivos. Então, ela percebeu que o ambiente influenciava muito no cuidado dessas pessoas, né? E o irmão dela teve câncer, né? Teve melanoma, e daí ela estudou a respeito da dor total, e ela descreve, então, esses 3 tipos de conforto, né? O alívio do sintoma, né? O alívio da dor, com uma analgesia adequada, né? Com tentar controlar essa dor física que esses indivíduos têm, mas trazer tranquilidade para esse indivíduo, porque isso traz um estado de calma, né? Contentamento e bem-estar. Então, uma tranquilidade tanto socioeconômico, né, ambiental também, às vezes pensar na cultura desse indivíduo, né, o que ele tem culturalmente, né, para trazer esse conforto a esse indivíduo, e tendo tranquilidade, tendo alívio da dor, conseguir alcançar a transcendência, né, para ele ter a capacidade e o potencial para planejar sua vida, resolver problemas, né, inclusive alcançar uma espiritualidade e perceber o que é sagrado para essa pessoa, né. Aquilo, né, não adianta a gente falar sobre espiritualidade se eu não tenho um sintoma controlado, né, a gente não consegue abordar um paciente que está no pronto-socorro com dor, né, falar sobre transcendência, sobre espiritualidade com esse indivíduo. Mas são coisas que precisam andar junto, caminhar junto, e faz parte disso aquele acolhimento e principalmente a escuta,
e a comunicação, né? A gente fala que a coisa mais difícil, na verdade, do nosso trabalho é a comunicação, né? Porque a gente depende não só do comunicador, mas sim de quem está recebendo a comunicação, né? Então, a gente, por isso que a comunicação é tão difícil, porque depende do emissor e de quem está recebendo essa transmissão, né? Tá? Por isso que a gente fala do trabalho equipe interdisciplinar, né? Para nós, assim, isso facilita muito, porque a gente tem diversos tipos de famílias, né? Tem aquelas famílias que só tumultuam, né? Né? E algumas das falas de alguns pacientes que têm dor crônica é que a família, ele começa a não valorizar a dor, né? Eles começam a acreditar que essa dor não existe, né? E eles começam a ser, muitas vezes, segregados, né? E às vezes eles se sentem, mesmo com dor, eles acham que eles estão atrapalhando, né, a família, né? Então, muitas vezes eles acabam parando de se queixar e parando de falar sobre suas dores, até porque eles percebem como se eles estivessem causando mais transtorno para a família, né? Então, a gente conhecer a família, entender a biografia desse paciente, dessa pessoa, e tentar trabalhar, inclusive, com os cuidadores e familiares, é uma peça fundamental para o nosso trabalho, né? E tem famílias que a gente não consegue contar mesmo, e o suporte do paciente somos nós, né? Então, mas a gente não tem como deixar para uma pessoa só, né? É um peso grande, então a gente precisa de uma equipe que esteja junto com a gente para a gente poder minimizar tudo isso, né? Aspectos sociais, né, que influencia muito na questão do controle de dor, tanto para acesso aos medicamentos, assim como posologias e tal, mas às vezes o ambiente, às vezes esses ambientes que a gente parece tão ruins para esse indivíduo, é um ambiente desse doente, né? Culturalmente ele nasceu lá, cresceu lá, mora lá, então a gente acha que é um ambiente desfavorável, mas que para esse doente, não. Esse doente é o local onde ele está mais feliz, é esse local. Então, a gente precisa propiciar que esse indivíduo esteja a maior parte do tempo nesse ambiente dele, né, culturalmente dele, né, para propiciar esse conforto, né, tentar dar esse conforto a ele, né. E a gente também concorre com outras drogas, né, algumas listas, outras listas, a gente tem, nós que trabalhamos com câncer, temos muitos pacientes que foram etilistas crônicos, né, uso de alto consumo de bebidas, e que influenciam bastante na terapêutica, na resposta, e geralmente são pacientes que a família muitas vezes tem um preconceito já com esse indivíduo, pelo próprio histórico desse indivíduo, né, a biografia dele não favorece um cuidado por parte dos familiares, né, então a gente às vezes precisa resgatar essa questão de família, e muitas vezes aí é bonito de ver, né, das pessoas se perdoarem e perdoar, né, tá, então é uma coisa que é legal da gente ver, né, que as pessoas são capazes de perdoar e serem perdoados, né, tá. E é isso, gente, esse é uma foto do nosso cantinho lá do Hospice do Erasto, tá. A gente ainda está aprendendo a saber o que é hospice e tudo, mas o que eu posso garantir, e a gente tem convicção, o Rony até deixou um hashtag para nós, né,
que hospice é vida, né? Então a gente tenta preservar e dar esse conforto à vida desses doentes, né? Enquanto a vida, né? Então valorizar a vida desse indivíduo, celebrar a vida desse indivíduo, né? Até sua finitude, né? Tá? Bom, é isso, não sei se... Doutora Clarice, excelente. Eu acho que se nós tivéssemos uma plateia, estaríamos todos de pé aplaudindo, porque informações de extremo valor para todos nós, independente da área da saúde que nós atuemos. Eu acho que é uma dúvida minha, e deve ser uma dúvida de vários aqui, a respeito do que seja o hospice. Será que você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é o hospice e qual o trabalho desenvolvido lá? O hospice, conceitualmente, assim, né, se for pensar antes de Cicely Saunders, né, eles eram as hospedarias e tinham um cunho muito religioso, né, então a parte espiritual era muito mais forte, digamos assim, porque geralmente eram locais de conventos, né, eram freiras que cuidavam desses indivíduos. Então, o hospice originalmente era um lugar onde abrigavam as pessoas muito doentes, né? E muitas vezes essas pessoas adoentadas, elas acabavam falecendo, né? Nesses locais, tá? A palavra paliativo, na verdade, vem da palavra palio, que significa proteção. Ela era um manto, né? Dos cavaleiros que nas cruzadas, né, nas cruzadas, e que se chamava Pallium e Almanto, né, ou seja, é um local para proteger os indivíduos, né. Com a Cicely Salves, a gente trouxe a ciência, não só a parte espiritual, somente espiritual, mas também a questão da ciência junto aí, né. Então, tanto é que ela foi uma das que divulgou, disseminou o uso da morfina, né? Fazer de horário a morfina, né? Aplicar em via oral regularmente para o indivíduo não sentir dor, né? Então, foi uma pessoa que tornou o hospice um local de pesquisa e trouxe a ciência junto, né? Com a questão dos cuidados paliativos, né? Então, hoje, os hóspices, na verdade, é conhecido como um hospital de média complexidade, onde você tem uma equipe especializada em cuidados paliativos, né? E o hospice, o nome original era hospice, mas quando Balfour, que foi um cirurgião, na verdade, ele era um uro-oncologista, ele cunhou o termo palliative care, para poder trazer o conceito de cuidados paliativos para a linguagem mais latina, para que fosse mais compreensível do que a palavra hospice em si, né? Então, assim, o que a gente faz nessa unidade? A gente reúne nossa unidade de cuidados paliativos, tá? É uma unidade que a gente tem o ambulatório de cuidados paliativos, ou seja, são aqueles pacientes que estão em tratamento ainda, né? Que a gente tem muitos pacientes, a gente tem quase 500 pacientes que fazem tratamento concomitante ainda com a cirúrgica, oncologia, radioterapia. E também temos pacientes que estão exclusivos nossos, mas que são acompanhados no nosso ambulatório. E quando ele precisa, ou por falta de controle de sintomas, ou fase final de vida, esses doentes são internados aí nessa unidade, né? Então, a gente tem uma taxa de mortalidade que gira em torno de 60% a 70%, tá? Que justamente porque é uma unidade que, né, a gente vai internar, principalmente na fase final de vida mesmo, né? Tá? Acho que é isso, não sei se eu expliquei o que você tinha perguntado, respondi a sua pergunta. Foi muito clara.
Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Clarice a respeito do conceito ou de alguma coisa do tema? Maurício, é a Rosane. Oi, Eu Rosane. acho que assim, ó, que a gente tem que agradecer o trabalho da Clarice como oncologista clínica de uma maneira exorbitante, porque para nós, oncologistas que fazemos quimioterapia, imunoterapia e todo o tratamento que vem hoje da oncologia, se não fosse o cuidado paliativo, o nosso paciente não teria tanta qualidade de vida e não atingiria essas taxas de sobrevivência tão expressivas. O cuidado paliativo, ele é, sim, para paciente gravemente enfermo, o que não é incomum nem uma raridade que acontece hoje na oncologia pós-pandemia. Os pacientes estão vindo com tumores mais avançados e a gente precisa muito do paliativismo para controle da dor, para nutrição, para melhora do estado geral, melhora de infecções, melhora de hidratação, e isso aumenta muito a sobrevida. Então, acaba ajudando nessas intercorrências do tratamento oncológico de uma maneira bem expressiva. Eu acredito que em todas as especialidades, se a gente tivesse o cuidado como a gente tem na oncologia, acho que seria bem mais tranquilo, sabe? Na neuro, na cardio, especialidades assim complexas que o paciente ele fica com muita perda de função, né? E a perda de função acarreta muita perda social, emocional, física, espiritual, então nem se fala, é chocante. A pessoa ela fica desacreditada nela mesma. E às vezes, muitas vezes, que ele disse a Clarice, é abandonada. É a coisa mais triste. Então, a gente trabalha com o que tem. Às vezes é só com o paciente e trabalha com a família. E isso não é só a espiritualidade dele que é afetada, a nossa também é, sabe? Você vê, assim, coisas transformadoras acontecendo no nosso dia a dia como profissionais. Estou muito sortuda de fazer o curso e ter a Clarice como super amiga no trabalho. É uma honra. A gente tá tendo um desafio cada vez maior, porque tem muito mais idosos também, né, com idade avançada, né, apesar das novas drogas serem com menos efeitos colaterais, sempre um grande desafio, né, Rosana? Seus É, pacientes de 80 e poucos anos, 90 anos de idade fazendo tratamento, né, você fica, é, né, mas existe idosos com ótima funcionalidade, né, excelente hoje em dia. performance. Então, que a gente precisa propor também, né? Tem tratamentos que realmente têm doenças que realmente têm uma boa resposta adequada e que esse doente pode chegar aos 100 anos, né? E que com Ai, certeza chegam, né? eu acho que vai ser o futuro, assim, tá dando cada Dizem que vez mais isso, trabalho. dizem que isso é culpa dos cardiologistas, hein? Ah, eu acho que sim também. É, Nós temos um cardio no grupo que ele fala assim, Maurício, o nosso paciente também tem câncer. Você é. vê o grau de complexidade. Então, aceitei tudo. Pois é, os cuidados paliativos, para que pacientes, aproveitando o pessoal da Onco aqui, para que pacientes os cuidados paliativos se aplicam? Para que tipo de pacientes? O ideal, na verdade, né, a gente sempre fala, o ideal é você ter os cuidados paliativos já no diagnóstico de uma doença grave, né, ou seja, aquele doente que já tem, ou é muito sintomático, né, ou tem uma doença já grave, né, um estádio 4, uma doença mesmo na fase 3, assim, estadio clínico 3, mas são doenças muito graves, né, como pulmão, pâncreas, já tem uma indicação de cuidados paliativos, né? Mas, assim, por exemplo, lá no Erasto, nossas estatísticas, assim, né? A gente mesmo, o serviço de cuidados paliativos, a gente consegue atingir em torno de 5 a 10% dos pacientes. A gente não atinge mais do que isso. Então, porque seria abraçar muita gente, né? E dos óbitos, assim, a gente é responsável, cuidou desse indivíduo, teve uma atuação dos cuidados paliativos, em torno de 30% dos óbitos dentro do hospital.
né? Na verdade, a gente chega muito tarde, né, para esses doentes, mas assim, também a gente não pode esperar que a gente consiga abraçar tudo. Então, o que que a gente espera e o que a gente vislumbra, né, é que o cuidado paliativo seja ensinado mais precocemente, e é esse papel que a gente tem com os residentes, sabe? Então, a gente já ensina o residente, os oncologistas clínicos, né, ou mesmo outras especialidades, como geriatria, todos eles para ter uma formação já em cuidados paliativos, né? Teve um médico, acho que até era um cardiologista, que falava que não precisa ter especialista em cuidados paliativos, é só ser um bom médico, né? Justamente porque, assim, é questão de escuta do doente, comunicação, controle de sintomas, apoio à família, né? Porque vai ser difícil a gente alcançar muitos especialistas em cuidados paliativos, né? O que a gente vai ter que ter é que todas as áreas da medicina, né, de todas as especialidades, principalmente neuro, nefro, cardio, né, que tenham pelo menos o conhecimento, né, dos princípios e cuidados paliativos, né, para a gente, justamente para a gente poder indicar mais precocemente, mas não que seja com um especialista em cuidados paliativos, né, tá? Então, acho que é esse o caminho, né? Tanto é que a tendência é você pôr isso já na graduação da medicina, né? Que hoje em dia, acho que a partir do ano que vem, algumas escolas de medicina vão adotar na sua grade curricular cuidados paliativos, né? Tá? Justamente para o cuidado paliativo não ser somente no final, na fase final de vida, né? Mas que a gente possa atuar mais precocemente, né? Tá? Essa abordagem, esse ensino de cuidados paliativos, ele seria extensível à família e ao paciente? Com certeza. A gente chama até unidade de cuidado, né? Não é só o indivíduo que merece essa atenção, mas sim a família também, tá? Ou o principal cuidador, né, que a gente fala. Mas é sempre extensivo à família, porque a família influencia muito no cuidado, né? Então, muitas vezes o doente acaba delegando para algum cuidador também. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente precisa respeitar a autonomia do indivíduo. E às vezes o indivíduo, ele toma a decisão olhando para o cuidador ou para o responsável, né? Tá? Então, a gente precisa ter esse olhar e identificar, né? Por favor, pessoal, aproveita a doutora Clarice, senão eu não paro de fazer pergunta. Eu tenho tantas coisas que eu gostaria de saber aqui que tá tudo engatilhado, mas aproveitem, por favor. Doutor Edson, por gentileza, acho que tem que ligar o microfone só. O microfone. Ouvindo? Agora sim, fique à vontade. Eu queria saber, Clarice, boa noite, parabéns pela palestra, né? Muito importante e interessante. Você consegue, né, nessa avaliação desses pacientes com dor, esses pacientes nesse caminho aí final da existência, fazer uma separação entre um grupo que tem religiosidade, com um grupo que não tem religiosidade no tratamento com eles, no lidar com eles, né? Porque a gente já leu aquele trabalho da doutora Elizabeth Rossi, né? Que tem um trabalho interessante sobre essa observação de pessoas próximas da morte. Você tem você conseguiria separar dois grupos? Um mais fácil, outro mais... Ou tem outros fatores na intercorrência toda? Existe uma questão que é a religião, né? E tem a questão da espiritualidade mesmo, né? Isso. Tá? Então, assim, algumas vezes a gente tem influência da religião, tá? Que isso deixa o indivíduo meio na dúvida, assim, né? Ele sofre por causa
disso, assim, às vezes pela pressão da própria comunidade, digamos, religiosa, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma certa, digamos, pressão pela comunidade religiosa né, nesse indivíduo, e que às vezes não é a espiritualidade Às que vezes até eles atrapalha, têm, né? às vezes até atrapalha. Tá? É aquele batismo que acontece nos últimos dias de vida, né? Achando que vai se salvar por causa disso. Então, ou às vezes, por exemplo, no câncer, existem religiões, eu não sei exatamente qual, mas eu já escutei umas falas assim, de que ele tem câncer porque pecou, né? Ele está doente porque ele pecou, né? E É a culpa daí aí por cima. a culpa, e a família que segue a religião acaba dizendo que ele é culpado de tudo isso, né? E que coitado do indivíduo, né? Já está ruim, já está mal, e ainda tem a sensação de que a culpa é dele mesmo, né? Ele está desse jeito porque ele pecou, tá? Então, agora, quando o paciente tem uma religiosidade, uma espiritualidade, ele consegue transcender, né? Ele consegue vislumbrar algo maior, algo melhor. Então, acho que para nós, assim, para a gente trabalhar com esse indivíduo, eu acho que é mais leve para nós, sabe? Acho que a gente percebe uma certa tranquilidade maior da gente conversar sobre isso, tá? Mas falar sobre morte não é uma tarefa fácil, assim, né? E precisa dar abertura para o indivíduo falar sobre isso, assim como ele querer falar sobre isso, né? Não adianta a gente impor uma coisa que ele não queira saber, não queira conversar, nem nada, né? Porque automaticamente, pela evolução do quadro, que é paliativo, e a gente vai aprofundando a situação, a gente acaba tendo que tocar, às vezes, no assunto, né? Sim. E aí teria, ou se a gente não tem, vamos dizer, essa formação para poder caminhar para esse nível, Uhum. que pudesse ter pessoas, não sei se vocês se tem na equipe, né, pessoas que possam entrar nesse nível psicológico, nesse nível Sim. sem os medicamentos aí, né? Essa conversa mais assim direta sobre o assunto, né? Não sei se vocês têm alguma vivência nesse sentido. Digamos assim, né? Quem dá as más notícias são os médicos. Pois é. Daí eu sempre falo, ainda bem que eu tenho os psicólogos para juntar os cacos, né? Mas aquilo que a gente fala, né? A comunicação é o nosso principal problema, na verdade, né? É difícil a gente falar sobre isso, né? Por isso que eu acho que é importante a equipe multidisciplinar, né? Eu acho importantíssimo. Às vezes não é questão de ser só o psicólogo, às vezes é o assistente social, é a enfermeira que acolhe esse doente, né? Então, mas as notícias ruins geralmente partem dos médicos, né? Que a gente precisa comunicar diagnóstico, né? Existem maneiras da gente tentar minimizar esse impacto para esse doente, esse indivíduo, né? Principalmente, uma coisa que a gente utiliza muito é conhecer um pouco da história da vida dele, né? Tentar criar um vínculo, fazer com que ele entenda que você está como amigo, né? Diante dessa pessoa, sabe? Para justamente ele poder dar essas aberturas sobre os medos deles, né? Sobre as intranquilidades que ele possa ter, né? E muitas vezes partem deles, né? Porque eles percebem o que está acontecendo, né? É difícil eles não perceberem, né? Até anteontem, teve uma família que não queria de jeito nenhum que eu contasse para o indivíduo, né? Que ele estava com câncer de pâncreas, né? Um câncer grave, ressecável, e que infelizmente a gente não tem possibilidades de tratamento curativo. Só que o paciente sabia dele, tanto é que ele falou, doutora, eu sei que eu tenho câncer de pâncreas, mas me conta como vai ser a partir de agora, então, né? O que a doutora vai poder me ajudar a partir de agora, né?
Então, assim, às vezes a gente subestima, né, a inteligência, né, e o conhecimento dos nossos pacientes, né, e eles vão percebendo, né, chegou no Erasto Guedes, eles falam assim, é um lugar que eu nunca gostaria de estar, né, tipo, não tem muito como esconder, né, então, assim, acho que já começa aí, né, e daí, assim, queira ou não queira, o hóspice é um estigma, né, a gente sempre... a gente já tinha esse receio de que isso acontecesse, assim como acontece no INCA 4, na Rua 21, né, que é de Barretos, que lá o hóspice deles é nessa rua, acho que é São Judas Tadeu, acho que é o nome do local, né, do hóspice deles, e que infelizmente as pessoas ficam, né, sabendo, conhecendo, né, então... até tem algumas falas interessantes que as psicólogas ligam depois do óbito para as famílias, né, para saber como foi, né, como que eles estão seguindo a vida deles, e assim, e algumas falas traz justamente do familiar aquele, poxa, eu sei que agora é porque eu tô indo para o hospice porque eu estou morrendo, né, então, mas não traz isso como uma coisa ruim também, sabe? Para eles foi importante saber, né? É interessante, né? A gente acha que, assim, ai, nossa, ele, coitado, né? Tá sabendo que ele tá morrendo, mas às vezes a pessoa precisa desse conhecimento para poder resolver as pendências que possui, né? Então, é isso que nos surpreende muito, assim, sabe? Essas falas que a gente, né, fala, nossa, coitado, né, tá no hospital Erasto Guettner, né, tá indo pro hospice, mas é interessante que o retorno que eles nos dão é de agradecer pelo cuidado que nós tivemos com ele, né, a sinceridade com que nós tivemos com ele, né, e daí a possibilidade deles alcançarem isso, né, alcançarem a transcendência, né, essa tranquilidade para poder, né, entender a espiritualidade, né. Aproveitando esse gancho do Dr. Tristão, que ele levantou a questão da espiritualidade no atendimento desses pacientes, como que você tem visto, doutora Clarice, a participação da capelania hospitalar, ou mesmo a capilaridade da comunidade religiosa dos pacientes dentro dos ambientes hospitalares, acho que mais diretamente da sua experiência dos pacientes oncológicos? Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade em separar a religião da espiritualidade, assim, sabe? A gente até teve um problema com uma família que era ubandista, né? Que era da banda. Então, não só da capelania, mas dos profissionais técnicos lá, que meio que não é bullying, mas assim, como é que posso dizer assim, não reconheciam a religião, sabe? Intolerância. Intolerância religiosa, né? Meio que é isso mesmo, assim. Isso partindo dos profissionais técnicos, né? Isso é muito chato, digamos assim, isso acontecer numa unidade em que não deveria acontecer, né? Mas acontece porque quem cuida desses pacientes são pessoas, né? Então, e a gente vê isso também, inclusive, com a própria capelania, né? A gente tem um cunho muito católico, né? E evangélico, né? Então, a gente está tentando trabalhar isso agora com a Cris, que ela é teóloga, fez mestrado em bioética, né? Na PUC, inclusive. E a gente tem conversado justamente para a gente tentar mudar um pouco a questão, né? E trazer realmente a espiritualidade, assim, sabe? A gente ainda não conseguiu implantar, por exemplo, a anamnese espiritual, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo, a gente tem lá 1 hora de consulta, 40 minutos para a gente, né?
10 minutos para a gente conversar sobre tudo, desde o diagnóstico, né, complicações que possam acontecer e tudo mais, né? Mas a gente está buscando isso e eu espero que, né, acho até, eu gostei muito de saber que existe esse grupo justamente para a gente poder trocar experiências e poder tentar compreender como implanta isso, né? Que eu acho que... Mas eu acho que a gente tem que partir primeiro pela educação das pessoas, sabe? Para as pessoas conhecerem o que é, né? Eu acho que a gente vai ter que começar por aí, né? Tá? Mas, Maurício, eu não sei, você tem alguma resposta para me dar? Sim, alguma dica para me dar? Estou tentando, vamos ver. A implantação, ela depende muito do treinamento, né? Porque o maior obstáculo à implementação das anamneses espirituais e da abertura para esse tema dentro seja em consultas ambulatoriais, seja nos internamentos hospitalares, é justamente a ausência de treinamento. Isso. E essa experiência que você compartilhou conosco dos demais profissionais, às vezes agindo com intolerância religiosa, espelha justamente essa falta de treinamento, porque a regra número 1 é: o que importa é a espiritualidade ou a religiosidade do paciente, não a minha. Eu estou ali para acolher o paciente, não ser satisfeito em minhas crenças, né? Sim. Então, quando nós formos formalmente treinados para isso e cobrados esse desempenho dentro do ambiente de trabalho, isso aos poucos vai começar a engrenar e andar mais para frente, sabe? Mas é um trabalho de formiguinha. Aqui no Paraná, eu vejo que a gente está olhando a experiência que eu tenho visto em outros estados. Claro que tem gente pior do que a gente, mas a gente está bastante atrás ainda nesse caminho. Sim. Posso fazer um comentário? Por favor, nós estamos aqui todos para conversar, por gentileza. Eu acho que um dos desafios também que a gente encontra, né, com relação a essa prática, quando a instituição tem um serviço de capelania já instituído, né, onde tem um capelão treinado que possa fazer esse trabalho, há desafios também, mas um pouco menor, né? Mas quando não tem esse serviço, eu vejo que uma das grandes dificuldades é quem é o profissional que vai fazer essa abordagem. Não está definido isso ainda. Quem que é? O médico? É a enfermeira? É a médica? É a psicóloga? É a assistente social? Quem que vai fazer esse trabalho, né? Então, isso não, eu vejo que é um campo que não está bem delimitado e ninguém está sabendo muito como conduzir isso, né? É claro que, assim, agora eu vou ter que puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha, né? Eu, como psicóloga, é claro que a gente tem alguns treinamentos, né? A gente tem um preparo para fazer certas abordagens que isso nos facilitaria fazer a abordagem espiritual dos pacientes, né? Isso acaba chegando muito para a gente também, né? Nos discursos das famílias e dos pacientes, acaba chegando muito para a gente. Mas, será que isso é uma responsabilidade só do psicólogo? Será que é do psicólogo? Né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que a gente tem que discutir também, né? Porque não está definido. Não tá bem delimitado isso. Sim. E tem, Maurício, também assisti uma palestra de uma pessoa em São Paulo, e que parece que, não sei se eu estou certo ainda, mas parece que é uma especialidade de tanatólogo, não sei se é isso. É uma pessoa que ajuda o paciente a morrer, segundo ela, né? E o que ela colocou da experiência dela, que muitas pessoas, nesse ponto final da existência, eles têm dificuldades de, não sei se é se entregar ou entender o que está acontecendo com melhor claridade, vamos dizer assim, porque eles têm, às vezes, problemas passados na existência, problemas lá atrás, e que agora está pesando na consciência deles, né? Então, que ela tem uma formação de psiquiatria também, ela fazia, então, uma busca na existência da pessoa, ia trabalhando cada crise que ele pudesse ter tido para tentar uma situação mais tranquila, mais calma, até assim não desobedecer tanto a orientação médica, porque os pacientes começam a ficar rebeldes, uma série de coisas. Então, ela conseguia com que esses pacientes pudessem se acalmar um pouco mais
quando falasse das suas crises na existência, né? E essas crises ela trabalhava, e parece que a especialidade dela é tanatóloga. Se eu me entendi, foi isso. E ela vai aos hospitais, lá em São Paulo, por convite do grupo deles lá, para conversar ou atender determinados pacientes que têm essa dificuldade, que está tendo muita complicação nesse período agora, né? Onde ela, então, detecta, através das avaliações, que possa ter lá distúrbio com a família, distúrbio com filhos e tudo mais, e que agora está pesando muito na cabeça dessa pessoa. Ele está com medo até do fim da vida dele, ele tem essa situação, todo esse pecado, entre aspas, na cabeça dele, né? Então, é interessante essa experiência nessa reta final. Aí tem muita coisa que aparece e que a gente não está habituado a ver, né, a conversar, porque a gente pega o indivíduo, normalmente, as pessoas, na vida, né? E aí você está vendo que a pessoa está caminhando por um caminho já mais ou menos delimitado. É isso aí. É o que a gente percebe muitas vezes, né? Às vezes, assim, pessoas que esse tipo de conversa, às vezes, não surge com um médico assistente, né? Mas surge com as pessoas, né? Ou assistente social, ou a psicólogo, geralmente é a psicologia mesmo, que realmente eles acabam se abrindo, né? Lá no hospice, a capelania, eles fazem visitas, né? Acho que uma ou duas vezes na semana, em todos os pacientes, para eles se conhecerem, né? Mas nem sempre eles chegam a abordar espiritualidade, mas eles vão tentando, né? Então, para eles criarem vínculos, e no momento que eles conseguem esse vínculo, né? Poder conversar sobre isso, né? Mas eu não vejo que eles falem tanto que nem o tanatólogo, né, que fale sobre a morte em si, né, eles acabam falando mais sobre a vida, né, sobre o poder de Deus, sobre, né, a cura divina, então, por isso que eu acho que ainda falta educação mesmo, treinamento talvez que falte, né. Exatamente. Tá. Esse trecho aqui é interessante porque realmente ressalta a intimidade que a psicologia, a psiquiatria tem por natureza com esse tema, né? Uhum. Então, os psicólogos, os psiquiatras, eles estão mais afeitos a esse tipo de abordagem do paciente pelo próprio treinamento que recebem ao longo da formação, né? Mas, respondendo ao seu questionamento, Josiane, qualquer um dos profissionais envolvidos no atendimento ao paciente está capacitado a fazer a anamnese espiritual, que é curta. Nós temos os questionários padronizados, o questionário FICA é o mais simples deles, né? E se a pessoa segue o roteiro, ela coleta as informações. Então, você tem ali o nível da abordagem espiritual, que é simplesmente saber do paciente se ele permite ou gostaria que essas questões fossem feitas a ele. Se ele aceita, é implementado o questionário. Aí, claro, quando você diz num ambiente hospitalar, qualquer um pode fazer, ninguém faz. Então, sim, e aí cabe a uma comissão, a um protocolo dentro do hospital para que determine, olha, o médico que vai fazer a admissão tem que fazer essas perguntas, ou sei lá, a enfermeira que admite o paciente no setor faz essas perguntas, ou a técnica que faz a primeira conversa com o paciente faz essas perguntas, mas é protocolar. Sim. Mas é algo rápido de ser feito, na verdade. Sim, eu conheço a maioria desses protocolos, né? Mas eu vejo que tem uma diferença entre aplicar simplesmente os questionários e os protocolos e o que fazer com o que for surgindo a partir das perguntas que são feitas ali. Isso mesmo. Então, tem essa diferença, né? Essa é a parte mais complexa, né? Mas veja que nem o mínimo nós estamos fazendo, que é começar pela informação, né? Sim. Então, nem a informação nós temos para procurar entender onde que esse paciente, dentro do conceito de dor total, está sofrendo. Né? Então, é aí que se encaixa com a ideia da palestra da doutora Clarice, porque esse paciente sofre em vários aspectos, não só aquilo no que a gente está vendo. E a partir do momento que nós sondamos o aspecto de dor total, cabe a nós investigar essa parte espiritual, que é, obviamente, o foco do grupo, né? Sim.
os dados do prontuário, como você coloca aí, Maurício, serviria nesse primeiro momento mais para dar uma estatística dos principais problemas a serem abordados, né? De repente, levantar uma bandeirinha vermelha, né? Opa, ó, tem um problema aqui. Eu não sei resolver, mas deixa eu chamar alguém que... Tanto que a última pergunta é, como você gostaria que essa informação fosse utilizada para o seu tratamento? Ou seja, quer que chame alguém, quer que eu lide com isso, quer conversar com alguém específico, quer que eu chame alguém da sua paróquia, do seu templo, da sua igreja, né? Uma coisa importante, né, Clarice? Esses pacientes são todos oncológicos, que está no Erasmo Guerra? A grande maioria, né? Acho que 95% é oncológico. Isso já é um fator importante, né, Maurício? Porque quando tem doenças diferentes, você tem, como se diz, finais diferentes, às vezes mais prolongados, menos prolongados. Aqui parece que é uma coisa já mais ou menos esperada, né? Mais dias, menos dias, é aquilo que vai acontecer e pronto. Então, já tem um fator, assim, que menos atrapalha. O diagnóstico é aquele e o caminho é mais ou menos aquele lá, com as suas interfaces, né? A gente, assim, né, tem vários tipos de doença, por exemplo, próstata, mama, né, que às vezes o paciente, mesmo com metástases ósseas, né, doutora Rosane, às vezes estão lá 10, 15, 20 anos com a gente, sabe? Tem paciente de mama metastático com mais de 20 anos de sobrevida em tratamento. Né? E a gente tem aquelas pessoas que têm tantas outras comorbidades que o câncer é o de menos, digamos assim, sabe? Então, às vezes a gente tem cardiopatas, nefropatas, ou doenças psiquiátricas, né? Demências, assim, malformações, né? Que às vezes, assim, são mais preponderantes como doença do que a doença oncológica, por isso que a gente às vezes fala, olha, acho melhor nem tratar a doença oncológica, porque ele tem tantos outros problemas, ele é um problema, tem vários outros problemas e também tem câncer, né, doutora Rosane? Então, às vezes, a gente tem esse tipo de paciente, sim, cada vez mais acho que a gente vai ter, até por causa do avançar da idade, né, do perfil de idosos, né, cada vez maior, né. Que me angustia, assim, muito, Clarice, é a abordagem dos suicidas, né? Pacientes oncológicos graves, dentro desse espectro de suicídio, assim, que é muito, muito comum, né? O comportamento que leva a essa finitude. E não é por questões de falta de tratamento ou falta de uma abordagem de cuidado de médico de família. Mas essa questão também é uma coisa que mexe muito com a equipe, com todos que estão cuidando. E é uma coisa muito comum. O pior é que está aumentando cada vez mais, né? A gente está tendo cada vez mais pacientes que estão nesse quadro perfil psiquiátrico grave, assim, sabe? E que é aquilo, né? A gente lá no hospital, por exemplo, a gente não tem um psiquiatra para atender o paciente. E não tem um hospital psiquiátrico que atenda um paciente com tráqueo, sonda, sabe? Quando ferida, né, exposta, coisa assim. Então, então a gente vê esse perfil de doente que tem uma questão de depressão importante, né? E que a gente não tem um local adequado para isso, né? Até teve uma paciente, mas hóspice não é hospício, né? Não posso internar. O familiar perguntou, né? Daí eu falei, poxa, se tem tendência a suicídio, pior ainda, porque lá é muito mais livre, mais aberto, a pessoa pode fugir a qualquer hora, se for o caso, né? Então assim, a gente está encontrando cada vez mais esse perfil de ideação suicida e que realmente nos preocupa bastante, né? Justamente porque a gente não tem tantos psiquiatras que possa atender essa demanda, assim, sabe? Até a Frida Kahlo, por exemplo, né? Muitos biógrafos acreditam que ela se suicidou, na verdade, né? Ela injetava morfina, né, para o controlador dela, e
acredita-se que ela, na verdade, possa ter se suicidado, né, ou por overdose, né, de opioide, por causa do sofrimento dela, né. E ela é um típico exemplo de muitas dores, né? Tipo, Dor de amor, dor social, e era uma mulher espetacular, meu Deus. ela morreu jovem, né, morreu com 47 anos, e ela expressou a dor dela, né, então a gente consegue ver a dor dela através dos quadros dela, né, a história da vida dela, assim, né, uma história doída, né, digamos assim, e muitos dos nossos pacientes a gente não consegue ver isso, né, a gente não consegue. Eu estou tentando ver se a gente faz um trabalho, um projeto que é feito no Portugal com criança, sabe? Queria ver se isso muda nos adultos, né? Que eles desenham a dor antes do tratamento e depois do tratamento, né? Queria ver se isso muda no adulto também, assim, né? Antes de um tratamento em cuidados paliativos e depois um tratamento, né? Com a cuidados paliativos assumindo ou controlando a dor, como que eles se expressam, né? Eu estou pensando como fazer esse projeto, mas ainda não saiu do papel, não saiu do papel ainda, mas é uma coisa que eu gostaria de levantar, sabe? Como que as pessoas se expressariam, né, na questão da dor. A gente tem pacientes que a gente dá aquele boneco, né, para pintar onde é a dor, tem uns que furam lá, assim, sabe? De tanto que eles esfregam no lugar onde tem dor. Eu falei, eu acho que eu tenho dor mesmo, porque eles até furam o papel de tanto que eles esfregam no lugar onde tem dor, né? Tem outros que já pinta tudo, né? Daí você não sabe o que é real, o que não é real, né? Acho que uma coisa que se abordou também importante é a pediatria, né, Clarice? Porque a dor não é exclusiva do adulto, mas os cuidados paliativos em pediatria são fundamentais. Na pediatria existem instrumentos que é justamente o desenho, né? Então, algumas crianças, eles acabam expressando sentimentos e desejos, né? A dor deles por meio dos desenhos, né? Mas, com certeza, é um grande desafio, né? A pediatria é um grande desafio mesmo. Até, na verdade, a dor é maior dos pais do que das crianças, né? Às vezes a gente acha que a criança... uma vez eu vi um pai sendo consolada pela filha que iria perder o olho por causa de um retinoblastoma na porta do centro cirúrgico. Acho que a criança tinha o quê? Uns 5, 6 anos, o pai chorando e ela consolando o pai. Então, às vezes, a dor é maior do pai, sabe? Dos pais, né? E que a gente precisa tentar acolher, né? Tentar ter esse olhar, né? Muito bem. Nós estamos passando das 21h30, que era o planejado para a reunião. Alguém teria alguma última questão para a doutora Clarice? Acho que a Clarice tem que voltar mais vezes, Maurício. Posso ser Aliás, eu vou incluí-la. Clarice, eu vou lhe incluir, se você me permite, no nosso grupo ali, para você participar Certo. das nossas conversas, né? Sim. E vamos lhe... Sinta-se muito bem-vinda ali na nossa atividade. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada O mesmo. grupo é fantástico, Clarice. Tem cada conversa aqui bacana. É, Profunda. Esses dias a gente fez um pinga-fogo ali, né? Muito bem. Doutora Clarice, eu gostaria de expressar publicamente minha gratidão pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado por trazer seu conhecimento, sua enorme experiência e essas palavras que vão engrandecer bastante a nossa prática do dia a dia e vamos olhar para os nossos pacientes com outros olhos depois de hoje, com certeza. Eu espero vê-la aqui outras vezes e me coloco também à disposição para o que for necessário. Eu acho que nós temos muitos belos trabalhos para fazermos todos juntos aqui. sim, com certeza. Mas muito obrigada pelo convite, adorei. E acho que foi, nossa, muito... engrandeceu muito, assim, aprendi muito com vocês também.
Obrigada. Eu agradeço também a presença de todos vocês que ficaram. Eu sei que é uma quinta-feira, final da semana, todo mundo cansado depois do trabalho, não é fácil. Eu vou depois editar esse vídeo, vou disponibilizar no YouTube, que é um canalzinho pequenininho, mas que vai servir para nós armazenarmos nossas aulas e assistirmos posteriormente. E eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês da nossa próxima palestra. Receberam o compartilhamento? Ah, que legal. Então, tá aparecendo para todo mundo? Tá. Sim. A nossa próxima palestra vai ser no dia 28/11, pelo rodízio que nós programamos, né? Entre terça, quarta e quinta-feira, nós vamos ciclando as datas, né? Vai ser a última terça-feira do mês de novembro, dia 28/11, às 20 horas, com o Dr. Carlos Esperandil. É Esperandil também, mas não é meu parente direto, a gente acaba se chamando de primo, né? E ele é o médico geriatra que vai falar para a gente dos aspectos biopsicossocioespirituais do envelhecimento. Estão todos convidados para a próxima reunião, que inclusive vai ser a última do ano, porque em dezembro vamos dar um intervalo nas nossas atividades para voltarmos em seguida ali em janeiro. Vou deixar meu boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela presença, eu espero que todos tenham um ótimo resto de semana. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Obrigada. Beijo, Clarice. Beijo, Rosane. Tchau, tchau, gente.